Então vamos lá, continuando nas anemias microcíticas, agora a gente vai ver a anemia sideroblástica. A anemia sideroblástica. Então, para iniciar, vamos entender por que o nome é sideroblástica, né? Sidero significa o quê? Siderúrgica, né? Significa ferro, ok? E blastos significa célula jovem. Então é uma célula jovem que tem muito ferro. Quem é a célula jovem da linhagem da série vermelha? Da linhagem mieloide e da série vermelha da linhagem mieloide. Então a gente tem aqui eritroblasto, a gente tem reticulócito e a gente tem eritrócito, ou seja, a hemácia. O eritroblasto é a célula jovem, ok? É o eritroblasto que produz hemoglobina. Não vai ser a hemácia que vai produzir hemoglobina, ela vai armazenar a hemoglobina. O eritroblasto ele produz a hemoglobina, porque para acontecer a produção de hemoglobina tem que ter organelas, né? Então é o eritroblasto que tem as organelas. No caso, qual organela que ele tem? A mitocôndria, ok? Então é importante saber o seguinte: nós temos aqui a célula, né? O eritroblasto, aqui o núcleo, e a mitocôndria, por ter DNA, é uma organela que fica próxima ao núcleo, ok? Então eu tenho a mitocôndria em volta do núcleo. Quando eu tenho uma anemia sideroblástica, eu vou ter um acúmulo de ferro na mitocôndria, que fica ao redor do núcleo, ok? Então vai se encher de ferro aqui ao redor do núcleo. A gente vai chamar isso de sideroblastos em anel. Elas ficam formando um anel ao redor do núcleo lá do eritroblasto, tá certo? Pode acontecer de ter acúmulo de ferro no eritrócito? Pode acontecer de terem grânulos de ferro no eritrócito, ok? Então, quando esses grânulos de ferro aparecem no eritrócito, a gente vai chamar eles de corpúsculo de Pappenheimer. Ok? Então, quando eu encontro grânulos de ferro na hemácia, corpúsculos de Pappenheimer. Quando eu encontro grânulos de ferro lá na mitocôndria, ao redor do núcleo, formando um anel, a gente chama de sideroblasto em anel. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Por que a pessoa tem uma anemia sideroblástica? O que é a anemia sideroblástica, né? Então a gente tem o seguinte: quais são as 4 principais causas de anemia microcítica? A gente já viu. Falta real de ferro, a gente vai ter uma anemia ferropriva. Falta funcional do ferro, a gente vai ter uma anemia de doença inflamatória crônica. Falta de protoporfirina, a gente vai ter anemia sideroblástica. Se não tem falta de nenhum do grupamento M, mas tem falta de globina, a gente vai ter as talassemias, tá certo? Então a anemia sideroblástica é a falta da protoporfirina ou então de algum componente que faz a ligação entre a protoporfirina e o ferro, ok? A gente viu que dentro da mitocôndria
acontece a ligação do ferro com a protoporfirina 9, não é? Ferro mais protoporfirina 9 forma o grupo M, que se junta lá com a globina e forma a hemoglobina. Faltou ferro, anemia ferropriva, ou então de doença inflamatória. Faltou protoporfirina 9, anemia sideroblástica, tá certo? A anemia sideroblástica pode ser por conta da falta da protoporfirina 9, ou então por conta da falta de algum componente que liga a protoporfirina 9 no ferro, para formar o grupamento M, tá certo? Então, das causas de anemia sideroblástica, a gente pode ter uma causa hereditária, ok? Causas. A causa hereditária vai ser uma mutação na ala-sintetase. A ala-sintetase vai ser uma enzima responsável pela ligação da protoporfirina 9 com o ferro, ok? Então a gente tem aqui a ala-sintetase sendo uma proteína, uma enzima muito importante. O detalhe é que a ala-sintetase ela age melhor quando ela é acelerada por uma coenzima que é a vitamina B6, ok? A piridoxina, tá bom? Então, na causa hereditária, eu vou ter uma ausência de ala-sintetase ou, mais comumente, eu vou ter uma ala-sintetase meia-boca, ineficaz, que quando eu dou B6 para ela dá algum resultado, tá certo? Então, a gente já pode falar que o tratamento da anemia sideroblástica vai ser com vitamina B6, vai ser com piridoxina, porque ela faz com que a ala-sintetase volte a funcionar e faça essa ligação. Tá tranquilo, então? Tudo bem, a gente tem a causa hereditária e a gente pode ter causas também adquiridas, ok? Então, causa hereditária, causa adquirida. A causa adquirida pode ser de dois tipos. Pode ser por conta do próprio envelhecimento, né? A pessoa vai envelhecendo e aí vai tendo uma produção de protoporfirina 9 não tão eficaz, certo? Ou ela pode ter uma causa adquirida reversível, que geralmente pode ser por conta de drogas ou medicamentos, né? Então, o cloranfenicol pode causar uma anemia sideroblástica, tá certo? Mas reversível, ok? Os tuberculostáticos, os antibióticos contra a tuberculose. O que mais? Envenenamento. O envenenamento, por exemplo, por chumbo, ok? A gente chama de saturnismo, o envenenamento por chumbo, né? Tem também o abuso, né, de álcool. Então, essas causas são causas que podem, dependendo também do grau do envenenamento, podem ser reversíveis. Tá certo? Bom, tratamento, basicamente, a gente vai dizer que a anemia sideroblástica responde à piridoxina, certo? Agora, mais importante, como vai ser a investigação de uma pessoa que está com anemia sideroblástica? Porque olha só, o cara chega no consultório, o paciente chega lá no ambulatório com o resultado do hemograma e está lá anemia, certo? Aí você olha o VCM, olha o HCM, o CHCM e descobre que essa anemia é microcítica e hipocrômica. Aí você vai pensar em quê? Anemia ferropriva, aí passa sulfato ferroso para a pessoa. Será que é assim que é o tratamento?
Será que a falta de ferro que a pessoa tem na anemia sideroblástica, você vai piorar o quadro da pessoa, certo? Por quê? Porque eu vou ter um acúmulo de ferro e o ferro é tóxico para o organismo, ok? Então, olha só, vou apagar aqui. O ferro, ele é tão tóxico para o organismo que ele vai acabar destruindo o próprio eritroblasto, tá certo? Então, lá na medula eu tenho muito ferro, mas eu não tenho protoporfirina 9, então não tem como eu produzir grupamento M. Logo, eu vou ter uma diminuição na produção de hemoglobina, certo? Por isso, vai acontecer a microcitose e a hipocromia, ok? Além disso, eu vou ter uma eritropoese ineficaz, porque o ferro é tóxico. Então, olha só, eu tenho aqui o eritroblasto, ele produz pouca hemoglobina, certo? E pode acontecer dele morrer antes de virar eritrócito, certo? A gente chama isso de eritropoese ineficaz. E quando o eritroblasto morre, ele acaba liberando compostos, tá certo? Vamos lá, exemplos de compostos liberados pelo eritroblasto quando ele morre. O DHL. A gente vai ver com mais detalhes esses componentes nas próximas aulas, tá certo? Acaba elevando a bilirrubina, ok? Mas não vai ser uma elevação de bilirrubina a ponto de causar icterícia e tudo mais, nesse caso, tá bom? E principalmente, nesse caso, ele vai acabar liberando uma enzima chamada eritroferrone, certo? A eritroferrone, ela é uma enzima que diminui a epsidina, certo? Então, olha só, eritroferrone diminui a epsidina. Bom, não sei se vocês lembram o que é e qual é a ação da epsidina. É uma enzima que ela vai fechar, ela é a fechadura da ferroportina, tá certo? Então vamos lá. Se a epsidina estiver alta, ela fecha a ferroportina. Se ela fecha a ferroportina, o ferro não consegue sair da célula, ok? O que é que acontece na eritropoiese ineficaz? O eritrócito, desculpa, o eritroblasto morre, acaba liberando eritroferrone, que diminui a epsidina. Então, olha só, se diminui a epsidina, abre a ferroportina. Se abre a ferroportina, o ferro sai. Só que o problema é que eu tenho muito ferro, não é? Eu não tô produzindo grupamento M, então eu vou ter muito ferro e o ferro é tóxico, tá certo? Como é o nome do acúmulo de ferro no organismo? O acúmulo anormal de ferro no organismo? Hemocromatose. No caso, a pessoa vai ter uma hemocromatose eritropoética. Tá certo? Então, se o cara chega no seu ambulatório e você vê que ele está com anemia microcítica e hipocrômica e já dá sulfato ferroso, você pode estar piorando a situação se for uma anemia sideroblástica, tá certo? Claro, a principal causa de microcitose e hipocromia em anemias é a anemia ferropriva. Mas você tem que investigar, porque se você não investigar, você pode estar prejudicando ainda mais o paciente. Você pode estar causando uma hemocromatose eritropoética. Tá certo? Bom, muito bem. Então, agora sim a gente pode falar do perfil do ferro. Deixa eu apagar aqui.
paciente chegou no ambulatório com hemograma e aí ele está com anemia, certo? VCM baixo, CHCM baixo, então ele está com anemia microcítica hipocrômica. Tá bom? Próximo passo, o que eu devo fazer então? Eu vou pedir a contagem de reticulócitos. Para descartar o quê? Para descartar hemorragias, tá certo? Sangramento agudo e descartar hemólise. Então os reticulócitos vieram normais ou baixos. Pronto, já descartei hemólise, já descartei sangramento agudo. Agora eu vou investigar as 4 principais causas de anemia microcística hipocrômica: ferro, ferropriva, de doença inflamatória, sideroblástica, talassemia, certo? Então eu vou pedir o perfil de ferro. Como vai estar o perfil de ferro? Vamos lá, perfil de ferro então, né? No caso do perfil do ferro, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir, vamos começar pelo ferro sérico. No caso do ferro sérico, como é que ele vai estar? Olha só, a anemia sideroblástica, eu tenho muito ferro no organismo porque não está formando M, porque não tem protoporfirina. Então como é que vai estar o ferro sérico? Vai estar nas alturas, ok? Eu tenho muito ferro. Como é que vai estar o ferro dentro da célula? A gente vai olhar quem armazena o ferro dentro da célula, que é a ferritina. Como vai estar a ferritina? Nas alturas também, tá certo? Como vai estar a saturação de transferrina? Então, olha só, tenho muito ferro no sangue. Então, eu tenho aqui as transferrinas. Ok? Será que elas vão estar saturadas ou não saturadas? Ou seja, será que tem muito ferro ligado às ferritinas ou não? Bom, eu tenho uma quantidade X de ferritina, certo? E aí eu tenho uma quantidade 1000X de ferro. O que vai acontecer? O ferro vai saturar a ferritina, ok? Detalhe é, o fígado ele não vai liberar mais ferritina, porque ele não quer ferritina, ele não quer mais ferro, ele quer perder ferro, tá certo? Então a saturação vai estar elevada. Então eu vou ter aqui uma saturação de transferrina alta. Eu tenho capacidade de ligar mais ferro ainda aqui nas transferrinas? Não, né? Então a minha capacidade total de ligação de ferro vai estar diminuída. Capacidade total de ligação de ferro vai estar diminuída. Tá certo?